Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Seguras Pode. Um podcast para mulheres, mas também para a família dessas mulheres. Porque aqui nessa bancada a gente traz mulheres de valor, mulheres de referência, mulheres que impactam outras mulheres. E nessa bancada tem uma mulher muito especial, uma convidada muito especial, não é isso, minha amiga Orish? Sim, sim. Que prazer, doutora, estar novamente com você nessa mesa tão carregada de energias, de histórias. Exato. E tão carregada de energia também venezuelanas, né? Exato. Porque hoje, para mim, é um prazer apresentar a mais uma mulher que renasceu das cinzas, foi forjada pelo fogo e se levantou aqui no Brasil. Ela veio a escrever uma nova história, onde ela diz: eu quero, eu posso, eu faço acontecer. Ela é a nossa massoterapeuta desportiva, Jamiled Maita. Bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada. Bem-vinda ao nosso programa, onde queremos saber tudo. Toda a sua história, porque aqui a Jamiled tem um público brasileiro muito grande aqui em Roraima, mas eles merecem saber, essa especialista que cuida deles, quem foi antes de chegar aqui no Brasil? Uau, Oris. Antes de chegar no Brasil, tem uma história um pouco longa. A gente vai tentar resumir bastante, mas formada na Venezuela em medicina tradicional chinesa. Uau! É especialista em reflexologia. Trabalhei durante 9 anos num salão como reflexóloga e manicure, especialista em reflexologia, mas também trabalhava a área de manicure. Nesse intervalo, fui mãe, sou mãe do Aron, e através de uma situação de saúde da minha sogra, eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, que tinha tudo a ver também com o budismo, sou budista. Então, tem tudo a ver da cultura oriental. Era uma questão assim que vem trazendo tudo aquilo para o coração, que a gente está na procura de uma coisa diferente. Então, para nós, como família, a saúde da minha sogra sempre foi importante. Sim. Então, a relação com a sogra tá top. Não, Olha. sim. Eu falo assim, pode ser que a relação com as sogras nunca é boa. Uhum. Mas eu entendi um processo de transformar a nossa vida, que ela não é a minha sogra, ela é a mãe do homem que eu amo, a avó do homem que eu crio. Então, através disso, é uma visão totalmente diferente. Visão incrível, adorei. Incrível, Muito total. bom. Mulheres já pode pegar a dica. Ela não é a sogra, ela é a mãe do seu marido. E a avó do meu neto. E a avó do meu seu filho. Então, Isso. eles são os homens, assim, depois do meu pai e meu irmão, os homens mais importantes da minha vida. Só tem esses 4. Então, ela não é uma sogra. Ela é um prefeito. Ela não é uma Ela é um sogra. presente porque ela entregou para você outros presentes. Muitos Aliás, presentes. eu tenho a honra de conhecer a sogra dela, que também vou aproveitar de mandar um beijo para ela, né? Que Que legal. ela não ia imaginar que o nome dela ia ser aqui conhecido qual nome? num podcast. Ela é Elva Melo. Ela está agora passando por um processo de saúde um pouco delicado, mas com certeza eu sei que ela está orgulhosíssima de você, Jamiled. Um beijo para Elva, quando Elva. estiver assistindo o episódio. Maravilhoso. Então, através da saúde da minha sogra, começou medicina tradicional chinesa, que tem todo um cuidado. É aquela questão de trabalhar o ser, não é somente o físico ou emocional, e sim aquele novo conceito da saúde, que é mental, emocional, espiritual. A medicina tradicional chinesa faz isso. Dentro da medicina tradicional chinesa, então tem massoterapia, tem fitoterapia, acupuntura, e tudo isso faz com que eu comecei a ter um novo foco dentro desse meu olhar na Venezuela. Comecei a trabalhar, me formei em 2016,
por aí. E já comecei, então, além de trabalhar como reflexóloga, então já deixei assim, a área do salão para cuidado das unhas, para começar a cuidar o ser todo. Sim. Então, integrar a medicina tradicional chinesa, a massagem, reflexologia realmente era assim, também a gente faz formação de drenagem linfática, porque dentro da medicina tradicional chinesa tem todo um contexto de várias especializações, mas para se formar você precisa fazer todas elas. Sim. Faz então, que curso para vocês? Medicina tradicional chinesa. É um curso específico um curso específico, medicina tradicional chinesa. A gente estuda ele durante 4 anos e meio. Então, nesse período, a gente tem que fazer várias especializações junto com ela. Sim. Fitoterápico, massagem, o tioná, o shiatsu, são terapias assim que a gente... A física quântica também? A física quântica é em conjunto com ela, a gente escolhe. A gente escolheu hoje convidadas perfeitas. Exatamente. Então, acabamos de ouvir uma enfermeira especialista em física quântica aqui. Ai, maravilhoso. Foi extraordinário. É maravilhoso. E é o fato de você entender a pessoa além do físico. Além do físico. Você entende que aquela pessoa tem um campo espiritual, um campo emocional, além do seu corpo físico. Então, você estuda os 7 corpos dessa pessoa e você consegue entregar muito mais para ela. 7 corpos? Explica pra gente. São 7 camadas... Sim, cada uma delas, ela tem na física quântica ou no campo quântico diversas frequências também. Então, esses corpos, eles vão adoecendo ou eles vão sarando dependendo da frequência vibracional. Dependendo de quanto esse campo vibracional, esse campo quântico, ele é saudável. Só para a gente entender, porque como a gente está com esse assunto na cabeça também, né, Eurício? Vamos lá. A frequência mais próxima desse corpo, da carne, qual que é essa frequência? Esse corpo aqui qual é? O primeiro? É o terceiro? É o corpo físico ou o nosso terceiro corpo. É o terceiro. É o terceiro corpo. E a frequência dele a frequência como? dele vibra em relação à frequência da Terra. Que ela varia entre 50 a 100 Hz. Okay. Essa é a frequência do corpo, da Terra. Então, ela nesse período, inclusive nesse período que a gente vive, a Terra tem um pouquinho a frequência, porque as pessoas têm entendido melhor o que é. Depois da pandemia. Aumentou. A frequência aumentou. Depois da pandemia, que nós voltou para nossas raízes. A pessoa começou a se tratar novamente com produtos naturais. Gente, parece que a Alessandra e a Milene combinaram tudo, né? Vocês estão falando muitas informações iguais, muito parecidas. Então... como eu falava para ti um dia desses, olhos, é questão vibracional, é questão de frequência. Você não vai se conectar, ou já vocês veem um campo vibracional que dá para encaixar, por exemplo. Vai fazer uma entrevista e aquelas pessoas que você se encontra naquele dia vão depender dessa frequência vibracional. Sim, olha, interessante. Incrível. E aí, voltando para o momento onde você decidiu começar a estudar medicina chinesa lá na Venezuela. Depois disso, você estudou, se formou, abriu lá o seu spa? O que aconteceu lá? Sim, depois disso, já para 2016, eu já então comecei no meu spa voltando, a minha sogra faz parte da minha história o tempo todo. A minha sogra tinha uma casa grande para o momento e ela falou, não precisa alugar um espaço, venha, construa aqui, comece aqui e depois você vai mais para frente. Essa sogra é uma prefeita, viu? De Aí a gente sempre teve esse bom relacionamento. O meu filho era pequeno, então... esse estar junto. Eu sou daquelas que gosta muito de estar próximo, de cuidar. Então, não era me distanciar dele o tempo todo. Era cuidar tanto do meu filho, dela, e fazer esse cuidado das pessoas, tendo também o cuidado de
Eu fui mãe com 28 anos, então era assim, era muita consciência de estar próximo do que eu queria. Sempre só vi o que eu quero, para onde que eu vou. Isso era que ano? 2016. 2016. Ainda estava favorável para ter esses planos lá na Venezuela? Você... Não era favorável. Já tinha iniciado esse processo das pessoas quererem sair, ou não quererem. Já muita gente tava saindo, já estava né, saindo. Mas você ainda postou em fazer o teu negócio. Acho que aí a Milena era das minhas, a otimista, assim, vai mudar tudo. Não, se eu me esforçar 2 vezes, eu me esforçar 3 vezes. Por isso, da família, realmente, eu era a única que não tinha planos nenhum. Para mim, não estava aquela questão de poder sair. O meu marido, ele já falava que ele queria sair, que ele tinha... que ele queria, que vários colegas dele, amigos dele, já tinham saído. E para ele, isso era importante. Sim. Mas para mim, aquilo não fazia sentido. Realmente, eu estava trabalhando, estava dando certo até 2018. O que aconteceu? 2018, eu tive uma proposta. A minha cunhada saiu da Venezuela e eu tive a proposta de vir para o Brasil. Só que meu filho era pequeno, estou te falando. Eu não sou daquelas que pode deixar, largar, não sei o quê. Sim. E eu falei para ela que eu não estava dentro dos meus planos totalmente vir. Que era para ela vir, ver se dava certo e se em algum momento da vida eu poderia até experimentar. Abril de 2018, o Arquimedes, meu marido, disse que não dava mais para ele. Que infelizmente ele teria que sair da Venezuela. Ele trabalhava de quê? O Arquimedes trabalhava com turismo. O turismo foi muito afetado. Muito. Acho que um dos primeiros, né? Os primeiros exatamente. ramos. Pararam de ir. Então, e ele trabalhava com turismo brasileiro. Olha só. Então, já com todo o auge de venezuelano vindo para o Brasil, realmente era missão impossível o brasileiro ir para lá. Exato. Então, ele falou que ele ia sair. Conversou com vários colegas que estavam fora, Peru, Chile, e em abril falou com a irmã dele que ele ia sair. Aí ela falou que não dava para ele, que ela tinha uma oportunidade de umas pessoas que já conhecia aqui no Brasil e dava para eu vir. Ela já então estava não dava para ele, mas dava para você. Isso, ela já estava aqui. Aí que dava para mim, para eu vir, que era muito mais fácil, que a oportunidade de emprego já estava. Aí eu falei que não. Você falou que não? Falei que não e comecei a chorar. Nossa. O meu filho é muito maturo para a idade dele. Tinha 3 anos e falou assim para mim: a minha tia disse que dá para comprar o dinheiro dá para comprar coisas além de comida. Olha isso, 3 anos ele falou. E eu falei, ela disse, então vá lá e tenta. Aí se dá, tu me compra um helicóptero vermelho. Teu filho com 3 anos que falou desde isso? aqueles que conseguem voar. Caramba. Aí o Arquimedes falou pra mim, vendo essa situação, para de chorar. E ele falou, ela não vai deixar o cachorrinho, ela vai deixar o filho dela, relaxa. Meu Deus. Praticamente, aí eu fui pra casa, cheguei lá, como falei no início, sou budista, estava orando, fazendo as minhas orações. E chegou meu cunhado e ele disse pra mim, dentro das suas metas, objetivos de vida, você tem que conhecer o mundo. Por que não tenta com Roraima? E Roraima seria, assim, o primeiro estado do mundo, além da Venezuela, Sim. que você conhece. Aí, se você estava esperando um sinal, chegaram 2, né? Pelo amor de Deus. Então, ele falou, é só ir e testar. Sim. Se não deu certo para morar, se não dá certo. Se o que estão lhe oferecendo não é realmente o que você quer, então só marcar lá, Roraima. E já coloca esse estado no mundo, já preenche. Só. Tudo é a forma como a gente vê, né? Vê cada acontecimento, cada experiência.
Aí ele disse para mim, além de tudo, o nosso país, o Sul, está sendo muito afetado. Ele precisa de moderação. Aí até você chegar lá em Roraima, até você chegar lá em Boa Vista, você vai passar várias cidades. Então você ora desde aqui até lá. Gente, foi maravilhoso. Realmente, assim, foi uma questão de... Eu falo que eu não vim brigada com o sistema. E eu sinto que Roraima me ama por isso. Sim. Normalmente a gente vê... Eu amo Boa Vista. Eu sempre falei que Boa Vista me ama. Mas Isso você, é física quântica, mas né? você veio e deixou seu filho lá. Sim. Filho e marido, Nossa. eles ficaram lá. Sim. E esse momento, quando você decidiu, porque... Não, você, eu não decidi. Você aceitou. Não por mim, eu aceitei isso. Aham, porque você era menos provável para sair da Venezuela. E aí, todo mundo, o quê? Não, aí a minha família... Eu sinto que a minha mãe até hoje ela não perdoa. Ela nunca falou, mas eu sinto. Aham. A minha família é grande, a família do meu marido é pequena, mas a minha família é muito grande. Nós somos 9 irmãos. E eu fui a primeira a sair. Ninguém Nossa. veio depois? Sim, hoje meu irmão, já veio minha irmã, passou 4 anos aqui, voltou para Venezuela. Hoje meu irmão mora em Santa Catarina. E a minha irmã caçula mora no Peru. Logo depois que eu vim, poucos meses depois ela foi também para lá. E no Peru é uma opção viável também? Você também teve essa oportunidade de escolher o Peru? Não, eu não tive oportunidade, eu já, quando De já... escolher nada. Eu não escolhi. Escolheram para você. Sim, aí escolheram para mim. Tem também assim, um pedacinho dessa história, que a minha líder budista, ela disse que ela estava orando para uma nova líder, porque ela tinha que sair do lugar onde ela era líder de jovens, mulheres jovens, para já uma idade mais avançada. Ela disse que ela estava orando para que surgisse esse novo valor no budismo aqui em Roraima. Então, eu estou aqui. Olha só. Sério? Foram Então muitas coisas. você faz parte da liderança? Da liderança do Budista? budismo. Sim. Que show. E onde que fica o templo que você frequenta? Aqui fica na Avenida Nossa Senhora da Consolata. Aqui perto, Sim. né? Gente, eu não conheço. Também Conhece? não. Sim, Também então não. nós... normalmente a gente tem assim, distribuído por setores. Dentro do budismo, por setores. Então, a gente também só faz grandes reuniões. Quando as reuniões são muito grandes, a gente se concentra ali nesse centro. A gente chama de centro cultural. Mas, normalmente, a gente se reúne assim, nas casas, em centros Legal. mais pequenos. Por isso, não é tão visto. Seria uma questão assim como na tua igreja, seria uma célula. Sim. Entendi. Que a gente normalmente faz. Entendi. Isso. Sim, mas você chegou aqui sem querer, zangada, não queria Não, eu não vim vir, zangada, eu vim triste. triste. E aí começou a trabalhar, e o que você viu? Porque você chegou Qual em foi o Roraima. primeiro choque, na verdade? É, Não, Maurício o primeiro sempre choque, pergunta o primeiro choque. Gente, o primeiro choque foi Supermercado. muito grande. Não. O primeiro choque, eu cheguei aqui sábado de noite. Eram umas 10 horas da noite. E tinha um grupo de amigos venezuelanos e ele diz assim, vamos comer. Vamos comer espetinho. Quando chegamos lá, todo mundo sentou e um deles diz lá, traz um espeto completo. Aí apareceu aquele prato assim para mim, macarrão, arroz, feijão, tudo misturado, todo só num prato. Gente, isso para nós. Vocês acham o quê? Vamos lá, vamos Gente, explicar. é pecado. A gente tem que comer. Ou você come ou arroz, ou você come macarrão. Ou macarrão. A gente mistura todos os carboidratos. Jamais você pode misturar nada disso. Não, A gente põe carboidrato, arroz, feijão, farinha, macaxeira. Imagina, gente. Não, e então, imagina. O que acontece? Quando numa casa venezuelana você faz arroz e macarrão, aquilo é sinal de pobreza. Ou seja, você está numa pobreza tão grande que você não tem a quantidade certa de arroz ou a quantidade certa de macarrão para alimentar a sua família. Então E você vai... um está complementando o outro. Olha que interessante. Total. Isso para mim foi assim, gente. Aí, quem realmente me conhecia falou, calma, aqui não significa o mesmo que pra gente. Sim. A gente Aqui é fez isso. fartura, tem dos dois.
Aí falaram isso, realmente isso aqui faz parte da cultura, comer arroz misturado com macarrão e tudo que está nesse prato. Isso foi o mais marcante para mim, de choque, assim, entre a cultura. Sim. Porque, não, gente, era muito louco. Sabe o que é macaxeira, arroz e feijão e macarrão no é mesmo muita prato? informação para o nosso estômago, viu? E para meu estômago, realmente, eu como assim, eu cuido muito da minha alimentação. Ah, você tem uma alimentação. Vamos lá, porque o budismo ele tem uns princípios com relação à alimentação, né, que são muito rígidos, né? Como é uma cultura oriental, não é que eles são rígidos em questão de implementar pra gente. Sim. É questão de que a gente, igual que na medicina tradicional chinesa, a gente faz aquela questão de alimentar o corpo segundo as estações. As estações. Isso. Como Como assim? que funciona? Funciona. Você a gente Fale tenta mais. a gente tenta comer na cultura oriental, as pessoas comem as comidas da estação, não comem comidas muito processadas, muito congeladas. Porque é fresco, né? É fresco. É aquilo Entendi. que seu corpo naquele momento está Exato. precisando. É o que está produzindo naquela época. É o que está se produzindo naquela época, é o que seu corpo precisa. Por isso, a terra está lhe dando. Sim. Então vai mais para o natural Vai mais para o natural. do que para o processado, é isso? Isso. Olha só. Interessante. Quais coisas você não come hoje? Questões enlatadas, Enlatados, presunto, esse tipo de Processados, né? processados, não vai, Embutidos. E não vai no meu corpo porque quando eu tinha 8 a 12 anos, eu me lembro nesse período aí, eu tive uma questão de saúde na pele e foi por causa que eu não estava me alimentando corretamente. Em questão de arroz, de novo, voltando para lá para a alimentação, o médico que me levaram disse para mim, olhando-se no meu olho, você quer viver ou você quer morrer? Nossa. Aí eu falei que eu queria viver. Então ele disse para mim, então você vai largar o arroz e o macarrão e você vai comer verduras e legumes. Então, o glúten é proibido? Não foi nada proibido, sabe? O meu corpo hoje, eu como tudo. Tudo. Reduzir, né? Aí, naquele momento, foi um choque para eu entender que eu precisava me alimentar corretamente. Sim. Sim. É o remédio que a gente precisa, é a comida, né? Não precisa de remédio, se você comer bem. Isso. Então, hoje em dia, com os meus clientes, os meus pacientes, falam assim, você quer viver ou você quer morrer? Facinho, Pra mim é o funciona. choque. E olha, com essa pergunta, a gente vai encerrar o primeiro bloco, né, Orishi? Sim. Porque o segundo bloco, eu já vou dizer o seguinte, eu vou ser a próxima cliente dela, viu? Porque eu quero viver e viver muito bem. E a gente já volta com o nosso podcast Mulheres Seguras Pode. Aguarde. Vamos. E eu vou fazer uma pergunta para a nossa convidada que eu achei muito interessante. A gente estava conversando aqui agora, né, Orishi? Sim. Qual é a relação da intolerância com relação a alguns alimentos? Por exemplo, o glúten e a lactose, que hoje é uma febre, a gente é muito intolerante. Eu, por exemplo, sou intolerante aos dois. Como é que explica isso do ponto de vista da profissional? O ponto de vista, assim, a gente tem relação como a lactose representa o feminino, o relacionamento com a mãe, e o glúten representa o masculino, o relacionamento com o pai. Então, depende da funcionalidade ou da disfunção nesses relacionamentos. O que a gente pode estar... isso precisa ser consciente? Não, isso não precisa ser consciente. Isso precisa ser, por exemplo... É uma coisa natural ou pode ser revertido? É natural e pode ser revertido. Não Está no nosso gene ou não? É adquirido? Está na nossa consciência. Está na consciência. Subconsciência, isso. Olha isso. Então a gente pode escolher um dia não ser mais intolerante à lactose. Reprogramar. A seria. gente pode reprogramar o nosso relacionamento com o que ele representa, ou com a mãe ou com o pai. Porque não significa, por exemplo, eu posso ter hoje um relacionamento muito bom com ela, mas quando eu era criança, eu tive uma questão que, falei, mãe, eu te odeio. Tá. E aquilo foi tão profundo para nosso corpo que ele guardou no subconsciente que ele odeia. Tá. aquela Não mãe. sempre é sobre o presente, então. Isso, não tem nada a ver com o presente. Já. Tem a ver nossas memórias guardadas. Sim.
Então, aí queríamos fazer esse parêntese que achamos bem interessante para as mulheres que estão assistindo agora. Mas aí, a Yamilet, como é que a Yamilet, uma total migrante desconhecidíssima da Venezuela, chegou aqui em Roraima e hoje se tornou primeira massoterapeuta desportiva? Como foi esse processo para chegar daí, 2018, é? 2018. 2018 até hoje, 2025. Tá. É difícil resumir, né? Mas vamos tentar difícil. resumir. Não, final de 2018, já comecei a fazer o aperfeiçoamento em massoterapia, porque... Aqui? Aqui. Tá. Eu fiz na Clínica Saint-Germain, com a professora Irma Raspini. Então você chegou focada a estudar, primeiro para se adaptar às coisas daqui, eu vou te ou contar como essa decisão. Também não foi na decisão. Quando eu cheguei, lá quando eu recebida pela Polícia Federal, Sim. tinha um policial lá lindo, maravilhoso, super mega alto, de lá do Sul, falava perfeito espanhol. Falando nisso, outro parêntese, um choque também grande, peço perdão pro Diego, licença para... Outro choque de nós mulheres migrantes é achar os policiais daqui lindíssimos, Sério? tá? Gatos, porque, gente, Nossa. o pessoal policial... Diego, perdão. Arquimedes, desculpa. Nossa, que interessante isso. Porque o pessoal a gente não policial... sabe. O pessoal policial da Venezuela é só Deus na causa. São tudo feinho, bichinho. Gente, não dá pra falar. São tudo fraquinhos. Horrível, não dá pra falar, não. Esqueça, a gente depois te mostra uma Então, a foto. Polícia Parece- Federal Brasileira, olha... Gente, Falando nisso, eu lembrei, a primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei aqui, vi os policiais, na verdade, homem e mulher, porque eu achei as mulheres policiais lindíssimas maravilhosas, também. super. Aí, quando eu vi os homens e mulheres, eu pergunto, meu Deus, aqui fizeram um casting pra elas? Será? Porque, meu Deus ela do céu. faz uma seleção pra ter verdade. estatura, tamanho. Meu primeiro pensamento, essa mulher que tá fazendo aí deveria ser Miss, gente. Isso. Que legal. Realmente é isso. Isso E aí o acontece. choque de beleza primeiro. Sim, então, o choque de beleza e a gente lá, realmente, assim, ser tratado por um policial é melhor ser tratado por um delinquente. Lá na Sim, Venezuela? sim, É mesmo? exatamente. Sim. Aí, então, quando eu cheguei, ele falou assim pra mim, Jamilé, não chora. Aí você chorou. Não, aí com certeza, até hoje, imagina. Aí Jamilé Você não entendia chora. ou ele tentava falou falar espanhol. espanhol? Ele Tá. falou espanhol, ele era do Sul, não lembro a região, mas ele falou que era do Sul, próximo à Argentina. Aí ele falou em espanhol, Jamilé, não chora. Se você vem para ter uma vida melhor, você chega, faz toda a sua documentação legal, vai na Polícia Federal, faz todo legalzinho, todo. E ele me entregou aquele informativo Sim. pra gente ter toda a informação. Aí ele diz, e para você voltar rapidinho para Venezuela, você faz residência. Você solicita residência, aí já começa a organizar toda a sua documentação para você trabalhar. Porque você não vem... O que você deixou na Venezuela é muito valioso. Eu só pensava no meu filho, gente. Sim, claro. Eu não precisei falar. Ele já fez tudo para mim, ele deu aquela informação, é aquele anjo, é aquele enviado assim para você ter certeza dessa terceira, você sabe que na terceira vai a vencida? Sim. Era aquilo. Aí ele já falou tudo isso, quando eu cheguei aqui, eu já fui perguntando as coisas. Surgiu o curso com a professora. Eu orei muito, falaram para mim que ela não era uma pessoa assim de você chegar e querer fazer curso com ela. É a que veio com a gente? Não. Aí, de você chegar e fazer curso com ela. Eu comecei a orar. E Ela é venezuelana? Brasileira. Brasileira? Sim. Ela é a diretora Ela é da a secretária sociedade? do Sinatem aqui no estado. Aham. Aí eu comecei a orar para que surgisse o curso com ela de maneira fácil, cômoda e fluida. Que eu não precisasse ir até Essa é ela. a física quântica pura, né? Tudo vem a mim com facilidade. Alegria e glória. Gente, eu tô amando esse dia de hoje aqui. Tá tudo Então, uma vibração maravilhosa. Isso. Então, nisso aí, surgiu.
veio outra pessoa que foi atrás de se reunir com ela. Eu tenho um cliente, que ele é meu cliente até hoje, meu primeiro cliente homem aqui, é policial. É policial? Você atende muitos policiais? Não muitos. Porque eu estou mais voltada para a parte desportiva. Sim. Mas ele foi meu primeiro cliente homem. Aí através dele também surgiu a oportunidade de fazer esse curso. Com muitas facilidades, mas muitas facilidades. Você não tem ideia quanta facilidade. Aí conheci a professora, ele tinha várias pessoas para esse curso, estava faltando 2 pessoas. Show. Aí ele me ligou e disse assim para mim, você quer fazer? Eu falei, e o custo? Aí não se preocupa não, a gente vai parcelar em quantas quotas você precisar. Que show. E a inscrição eu já paguei. Nossa. Olha. Incrível. Aí você paga para mim depois. Muitas pessoas boas, né? Muitos. Na minha vida, eu falo. Boa Vista me ama. Não é questão só de falar, é realmente de sentir. Aí comecei a fazer o curso. 2020, chegou uma atleta feminina machucada e um cliente, através de um amigo, recomendou o meu serviço. Ele era patrocinador desse time e recomendou para ela ir comigo. Aí comecei a trabalhar com ela e quando finalizei... Qual era o tipo de lesão dela? Joelho. Joelho. Aí quando finalizei esse curso, quando encerrei ele, eu falei para a professora que eu estava fazendo parte de um time de futebol e ela disse para mim, vai atrás de mais 2 pessoas e a gente vai fazer uma especialização para você em medicina, em massagem desportiva. Que legal. Olha só. E eu falei, sério? Aí, então, meu marido já estava comigo, ele já tinha vindo. Ah, quanto tempo demorou para ele chegar até você? Eu cheguei em abril, eles chegaram em agosto. Ah, foi rápido. Foi né? rápido. Mas Foi rápido. rápido, entre aspas, né? Pra Porque, mãe, gente, imagina. se eu tenho um sobrinho que ele é como meu filho, assim, uma semana que eu passo sem ver ele, já pra mim é a morte. É verdade. Faz muita falta. Então, pra mãe, imagina. Sim, mas uma no eternidade, intervalo, né? eu passei 2 meses aqui, voltei pra Venezuela, a gente fez o nosso casamento. E daí, tá. para que me tem a documentação toda de trazer ele esperou mais 2 meses e aí conseguiram. Ah, tá. Então, Foi. nesse Eu tempo voltei pra você Venezuela. foi, passou o quê? Um mês lá? Um mês. E voltou. E voltei. Tá, então não foi tão doloroso assim. Mas então essa segunda vinda você já queria realmente vir, porque a primeira vez você não queria. Não, essa vez eu tinha feito tudo, já tinha deixado alugado uma casa, já tinha comprado que todas as legal. coisas para Você eles conseguiu chegarem. trabalhar logo, então? Ô, mulher, eu vou te contar essa parte Conte, assim. mulher. Eu cheguei no sábado de noite, domingo, 9 horas da manhã, atendi minha primeira cliente. O Olha isso, quê? gente. Nossa, gente, a que física quântica, eu tô bênção, falando que a gente. física quântica é um milagre. Total, É um total. milagre dos acontecimentos. No meu primeiro mês, eu fiz o dobro do salário mínimo da época. É mesmo. Que show. Nossa, e aí, assim, primeiro dinheirinho, vamos lá. Eu gosto dessas histórias. Primeiro dinheirinho, você recebeu, primeiro dinheirão já, 2 salários. Né? E aí, assim, qual foi a organização desse dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro? Não, tá, agora aí tu vai chorar. Porque normalmente você faz massagem e faz uma sessão, certo? A minha sessão custava R$30. O meu primeiro R$30, a dona do local onde eu trabalhei, ela falou assim pra mim, Jamilé, pegue pra você seus primeiros R$30, na íntegra. Uhum. Sim. Aí tinha uma amiga venezuelana e ela falou assim, Jamilé, tu quer chorar? Bora ali rapidinho. R$10, um conjunto de sutiã e calcinha, que eu tinha muito tempo que eu não comprava. Sério? Você tinha calcinha? Lá eu Gente, era um isso pra luxo, mulher né? é muito caro. Lá né? pra Ter gente sutiã e é um calcinha luxo. boa. É. Demais, Não, demais. porque... Até porque, na verdade, na Venezuela, até os últimos tempos, a prioridade sempre foi comida, né? Comer. O meu filho, eu tô te Então- falando, o meu filho falou que se dava para comprar alguma coisa além de comida, Então, o normal é não comprar nada além de comida. porque só tipo dá pra isso. comida. só dava para comida. Então, uma calcinha ou sutiã. Olha isso, gente. A gente meu bem filho, privilegiado. eu tinha 3 anos, eu tinha mais ou menos 4, 5 anos sem comprar.
E o choque de chegar nos supermercados cheios de comida. A Oriche sempre fala isso. Não, isso pra mim não foi. Eu falei realmente assim, isso foi tranquilo. Depois que eu já fiz o meu primeiro atendimento, olha, 9 da manhã, 10 da manhã, 10h15, imagina aí. Enquanto ela conversou comigo, a gente foi lá. Comprar. Já todos os choques emocionais, eu acho que já Sim, tinha. sim. Não tinha comparação. Porque imagina para uma mulher Que não compra uma calcinha. há mais de 4 anos sem Nossa, comprar uma Senhor. calcinha. Total. Gente, eu tô imaginando essa calcinha. E ainda amarelo, sabe? O cor da prosperidade, Sim. esse Ah, você tipo de comprou a calcinha coisa. amarela? Sim. Então, aqueles R$10, tu imagina o quanto isso foi significativo para Nossa, mim. Demais. Então, Forte impacto emocional. Total. muito. Aí, então, foram isso. Enviei para Venezuela. Né? Na época, a gente conseguia enviar R$5. Sério? E enviei lá era muito, né? Era muito. Aí, enviei para Venezuela para o meu filho comer sorvete no McDonald's. Uhum. Enviei R$10. Guardei 5 e comprei um conector de celular. Sabe que lá na Venezuela é diferente Sim. a tomada. A entrada é diferente. Isso. Aí, isso foram os meus primeiros R$30. Isso num dia, né? Isso num dia. Esse no meu primeiro dia praticamente no Brasil. Aí, quando você recebeu esse dinheiro e comprou essas coisas, você disse, vai dar certo. Aqui é um lugar que eu vou ter a oportunidade. Você teve essa Aí eu falei, sensação? se dá para ter para guardar, porque você comprou e deu para guardar. Uhum. Sim. Porque lá na Venezuela, uma das coisas que você não conseguia se programar para nada. Uhum. Porque você ia comprar um café e você esqueceu o dinheiro, quando você voltava, o café já não tinha esse valor. Meu Era Deus. outro valor. Desse Como jeito. assim, Todo gente? dia, tá? Todo momento, toda hora. Na Venezuela, na época que a gente eu acho que é da mesma época, um pouco assim, a nossa época, Oris. O dólar tinha 3 horários para ele Acho que até hoje. Atualizar. Até hoje. 3 horários no dia? Por exemplo, você vai comprar, vai estar pensando em sair para comprar lá fora um salgadinho. Você tem que revisar aqui na tabela da hora para ver se está no valor do dólar. Porque se mudar, então aumentou. Aumentou. É desse Gente, jeito. ainda tem Olha gente essa que pressão diz... psicológica, Não, gente. E assim, é muito bom ouvir a história de vocês, porque ainda tem gente que defende esse sistema. Incrivelmente. É impressionante, porque assim, a história de vocês é uma história real, de vocês viveram isso. Ninguém está contando aqui uma história que eu vi, vocês viveram isso na pele a vida inteira. E vocês agora estão podendo comparar o que vocês tinham com o que vocês têm. Sim. E isso é muito real, e as pessoas ainda não acreditam. Parece Aí, de filme, pessoas. Quando eu fui em São Paulo, era engraçado, porque quando eu parava nos aeroportos, ia no banheiro e alguma pessoa, uma mulher falava que sabia que eu era venezuelana, perguntava logo, é verdade isso que dizem da Venezuela? Meu Deus. Tem gente que não... Quando eu conto que as pessoas no início ficavam na rua e dormindo na rua, as pessoas não acreditavam. Nossa, sério? Aquilo que passa na TV é verdadeiro? Eu falei, gente, é verdadeiro. As pessoas vêm sem ter para onde ir para ficar na rua, mas preferem ficar na rua do que enfrentar um regime de fome. Porque o fato de você estar na rua ainda aqui, ou nesse momento que estavam muitas pessoas na rua, sabia que alguém ia lhe dar comida. Alguém ia dar comida, né? É Lá uma não. sensação, olha que interessante. De segurança, mesmo você estando nessa situação. Hoje em dia, o migrante aqui na rua, ele está mais seguro do que dentro da casa dele na Venezuela. Nossa, isso é muito Hoje forte. em dia é muito, muito forte, acontece todo dia, e agora está acontecendo bastante. Então é incrível e particularmente essa parte emocional, a parte psicológica, do medo de viver alguma injustiça, de que o governo em algum momento... Pronto, eu acho que a Millet, ela não gosta da gente, vamos botar ela na cadeia. E assim Nossa, eles vão, eles pegam e pronto, acabou-se. Nossa, isso é Entendeu? terrível. É uma história de terror mesmo. É uma história de terror. E não é uma história de terror que alguém lhe contou. É que você realmente, como você diz, viveu. doutora, você viveu. Sim. E muitas pessoas vivem ainda. E outra coisa, a gente realmente, eu faço a mesma pergunta
de você. Como que ainda tem pessoas que defendem, Que apoiam que apoiam o sistema. Mas também é aquela questão, não é somente apoiar. Eu acho que é aquela questão de ter medo o que o sistema vai fazer comigo se eu não apoiar. Exato. É Isso. por medo, né? É por medo. Porque o sistema ele tem esse mecanismo de torturar pelo medo para que a pessoa não reaja, né? Isso. É isso. É um modo de agir. Porque é isso, tem muitas famílias que hoje em dia têm adolescentes na cadeia. Então, olha só, se você não me apoia, eu vou pegar o mais sagrado que vocês têm, os seus filhos. É isso que está acontecendo hoje. Mas esses presos, esses adolescentes presos, por qual motivo? Porque eles inventam que eles foram para a rua para protestar contra o governo. Então, não tem provas direito disso. de você fazer Protestar. isso. Uhum. Tem pessoas que nem... Por exemplo, teve um caso de um adolescente que ia passando, ele ia para a escola de música, passou do lado da protesta e o pessoal viu ele nos vídeos e pegaram ele, falaram que ele estava e pronto. É difícil. E como defende? Como se defende? Se não tem recurso nenhum para se defender. Exato. Então, Nenhum. Tristeza isso. é isso. Mas a gente tem fé que os tempos vão mudar. Amém, A amém. gente continua nessa fé. A nossa oração... A nossa oração é mais forte do que isso. A frequência Isso. alta vai mudar tudo, gente. E aí, qual foi a sua grande conquista já? Você já está aqui há quanto tempo? 7 anos? 7 anos. Qual foi a tua grande conquista já? Foi a tua formatura? Foi a aquisição de alguma coisa, um bem? Foi botar teu filho numa escola legal? Sim, também hoje em dia já ela tem o seu próprio espaço, né? Exato, Sim. foi o teu espaço. Não, assim, o que foi a minha grande conquista? A minha primeira grande conquista foi conseguir falar. O idioma! Isso, o idioma. Como foi a pra língua. tu se defender no começo? Não, Tá, como foi? Os meus primeiros 3 clientes, eles eram filhos de pais migrantes. Ok, então falavam meio que falavam, né? Meio Ou que entendia, falavam. pelo menos. Aí, uma delas, o meu primeiro pacote de massagem, que costuma fazer pacote de massagem, foi uma filha de pais espanhóis. Aí ela me emprestou, ela disse para mim, eu vou te emprestar o dicionário que a minha mãe me deu e sempre que eu vier, eu vou vir 2 vezes por semana, sempre que eu vier, eu vou falar em espanhol, tu vai responder em português, tu tem que aprender 10 palavras por dia e quando vier eu vou corrigir. Que legal! Olha só. Uma professora! Né? E aí A cliente virou professora. E ela falava... E é para corrigir meu espanhol, porque tem muito tempo que eu já não falo. Ela tinha 30 anos aqui em Roraima. Aí tinha 30 anos sem falar espanhol. Fizeram uma troca, que legal. Isso. Então, até as pessoas falavam comigo, porque as pessoas do Uber normalmente falavam em espanhol, elas me entendiam e tal. Eu tenho um amigo, uma pessoa bem próxima, que ele mora nos Estados Unidos e fala inglês. Então, ele falou para mim uma vez, ele diz assim, tu tem que, todo dia que tu for dormir, antes de dormir, tu fala assim, eu sei falar tal idioma. Gente, eu vou fazer isso. Olha aí. Eu sei falar inglês. Isso, ele fala inglês. Duas, Eu tá? sei falar, Duas. sabemos falar Sabemos inglês. falar inglês. Nós 3, tá? Somos fluentes no inglês. Aí ele fala, tu tem que deitar, dormir com esse pensamento. Quando Sim. tu sonhar que tu está falando, é porque essa parte do teu cérebro já foi ativada. Olha que incrível. Gente, Eu não sei se isso é verdade. Eu vou isso é trabalhar verdade. nisso a partir de hoje, viu? hoje eu vou dormir sabendo falar inglês. Eu fazia isso e com 15 dias de eu estar fazendo isso sem medo. Olha isso, 15 dias. Foi 15 dias. Caramba, foi 15 dias. que show. Eu sonhei que eu estava na calçada do local aí onde eu estava morando, conversando com o dono da loja do lado, em português. Eu acordei chorando, porque mesmo no sonho eu falei, eu aprendi. Incrível. Sua consciência estava ativada. Porque eu show. falava assim, eu sou muito daquelas que na minha casa, gente, eu cuido muito quem entra na minha casa. Aí eu sentia que eu estava entrando na casa de vocês.
E eu, pelo mínimo, por respeito, eu precisaria falar a língua. Sim, Com certeza. sim. Aí, então, para mim, isso... Ai, se todo migrante pensasse assim, pelo amor de Deus. Então, já tive essa oportunidade com essa cliente e tem um praticante budista que ele é repórter. Na época, eu não sabia que ele era. Aí, eu colocava ele todos os dias, 7 da manhã, 6 e pouco, 7 da manhã, ele estava dando as notícias, falando, não sei o quê. E eu achava aquela voz muito linda. Aí eu falava assim, a pessoa falava, é para tu ver novela. Eu falei, não, na novela tem gíria, tem palavras que não é o idioma certo, a forma correta de falar. Aí eu ia ouvir o repórter para... Essa pessoa que me falou correto. disse, é o ouvido, não é a fala, é o ouvido. Tu tem que aprender a escutar para poder falar. Uhum. Aí foi assim, foi dessa forma, e depois, com 20 dias, eu já recebi o contato da pessoa budista e fui para reuniões como eu já sabia tudo em espanhol, eu fazia a tradução. Que show. Aí eu perguntava, eu levava essas palavras que eu entendia para lá, pro que eu já sabia do budismo. Então foi muito ajuda assim, de tudo que eu já vinha fazendo. Incrível. Então, lá no 2019, final de 2019, quando eu comecei a trabalhar com a massagem desportiva, na época, a única técnico, presidente de time feminina que tinha, ela foi me convidar para fazer o acompanhamento do time uma vez na semana. Time de quê? Futebol Futebol. feminino. Uhum. Legal. Aí era o primeiro ano dela dentro da competição da Copa Boa Vista. A comissão técnica desse time era toda feminina. Depois do terceiro atendimento do grupo todo, as meninas pediram para fazer parte da comissão do time. Legal. Que show. 2020, na primeira participação desse time dentro da Copa, que já tem hoje, acho que é a 10ª competição, a gente ganhou. Que legal. Aí eu fiquei sabendo que eu tinha alergia ao gramado, não poderia entrar no campo. Depois disso veio a pandemia. E em cima de tudo isso, me formei como massoterapeuta desportiva. Uhum. Já Você tinha consciência que já seria a única ou a primeira? A professora tinha falado que não tinha dentro do estado, Olha não só. tinha registro de massoterapeuta, porque massagista até pode ter. Sim. Mas para ser massoterapeuta, você precisa um equivalente de horas para ser aceita dentro do conselho. do conselho. Entendi. Isso. Quantos Aí, esportistas já você atendeu? A gente está chegando no final, então queremos já saber quantos esportistas você atendeu. Até pra indicar onde e é que acha como você. eles, quem não se atendeu ainda, como eles podem te achar. gente, quantos deportistas eu já atendi? Aham. Eu não tenho ideia, Oris. Eu atendi em 2024. Amiga, pois começa a 4. anotar, viu? Não, Cifras. calma, Queremos cifras. Eu atendi em 2024. Cada time de futebol feminino tem 30 integrantes. Aham. Eu atendi 4 times que eu fazia parte da É comissão. bastante. Eu acompanho o GAS, o Grêmio Atlético Sampaio feminino. E desde o ano 2023 venho acompanhando o Sub-20, Sub-15. Só futebol? Sub-17. Tá. O Elite, que é um time de vôlei, também faz parte do time que eu acompanho. Então Você é o agora, primeiro atleta do tiro que você vai acompanhar. então, Com certeza, olha aí. seja bem-vinda. Que Mas prazer. então está aberto para todos os esportes de Roraima. Agora eu acabei de ter assim, uma participação maravilhosa no Roraima Classic de fisiculturismo. Olha, que show. Sim, agora aconteceu sábado. Eu vi. Eu vi a moça que ganhou uma mulher linda. Aí acompanhei o menino. Aham. O Juan, ele ganhou o 3º lugar, sua primeira competição, atleta natural. Ai, que legal.
Que show. Ainda tem essa categoria. Sim, tem então, essas categorias. já para diferentes todas as categorias. mulheres esportistas que estão nos ouvindo, nos assistindo, já vocês sabem, acharam a sua massoterapeuta. E se tem marido, se tem filho que fazem esporte, também. Jamile, já para finalizar, uma palavrinha para essas aonde mulheres a gente migrantes. acha o Sim, Instagram? sim. Uma palavrinha para essas mulheres migrantes que chegaram como você e como eu em negação. Meu Deus, eu não quero abandonar meu país, mas tiveram que chegar aqui e estão agora. O que você fala para elas? Fala lá para a câmera delas. Querer é poder. É só você querer. É só você respeitar. Saber, entender que você está numa terra que não lhe pertence, mas que abriu as portas e que hoje a gente tem a responsabilidade de falar e de mostrar, além de falar, não somente falar, senão mostrar que los buenos somos más, que Venezuela não é só pessoas ruins, e sim pessoas de coração grande, de grandes oportunidades, e que aqui nesse grande Brasil você tem todas as oportunidades. É só você realmente querer e respeitar. E chegar vibrando na frequência que você quer. 1000 né? Hz. Pronto, como podem te achar, teu Instagram? Spa terapêutico _Jamile Maita. Através do spa, para mim, uma dessas grandes questões foi realmente ter a oportunidade de ter o meu próprio spa, ter o meu próprio espaço Você dedicado. já tem agora? Já. Fica Que show. onde? Santa Luzia, na mesma rua do Gavião Alvorada. Ok. E ali a gente tem... 2023 a gente teve uma aperta muito grande dentro do futebol, para quem estava no futebol feminino. E eu fiz, além de tudo isso, uma formação em massoterapia para ansiedade e depressão. Então, eu Nossa, tenho que um legal. programa para acompanhar essas atletas que estão nesse processo. E então, todas são bem-vindas para trabalhar Nossa, isso. e eu vou procurar você porque... enfim, a gente vai conversar. Gente, muito obrigada pela tua participação aqui. Obrigada, Orish, por ter trazido uma pessoa tão especial, tão qualificada. Obrigada a todos vocês que ouviram e permaneceram com a gente aqui. Orish, sua despedida, amiga. Por esse ano, né? Meu Por esse Deus ano. do Esse é o nosso céu. último episódio. Gente, foi da para mim temporada. uma honra. Eu e a Francilene estamos felizes de ter vocês aqui, viu? Então, nos aguarde, não, porque próximo ano estaremos melhores. Melhores ainda. Fica essa temporada e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.